Aécio Décio, senadora Vanessa pediu a palavra. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem, senhor presidente. Primeiro eu quero dizer que, numa brevíssima introdução, dizer que o que envergonha o país e o parlamento brasileiro, e isso a história mostrará, é esse processo em curso. Nós não temos dúvida nenhuma quanto a isso, senhor presidente. Não temos dúvida nenhuma, porque veja, Vossa Excelência, uma presidenta está sendo afastada do poder por alegado cometimento de crime de responsabilidade, porque assinou 3 decretos de suplementação e porque inventaram que a operacionalização do Plano Safra entre Ministério da Fazenda e Banco do Brasil é uma operação de crédito. Inventaram, porque até hoje nós estamos esperando que eles mostrem qual é a lei que diz que isso é operação de crédito. Aliás, o Ministério Público Federal já disse não ser. Mas por isso que nós estamos aqui, senhor presidente. E não temos dúvida nenhuma, este processo vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. E lá sim, vamos discutir o mérito, porque aqui o mérito não está sendo discutido. Aqui discutem muito o conjunto da obra. Então é lamentável. Eu acho que a cena que vai envergonhar o país é essa cena, é todo esse processo fraudulento de impeachment que nós estamos vivendo. Mas minha questão de ordem, senhor presidente, é para arguir a suspeição da primeira testemunha listada no dia de hoje. Arguir a suspeição do procurador de contas, senhor Júlio Marcelo, como testemunha. E me amparo, senhor presidente, no Código do Processo Penal. E por essa razão é que suscito a suspeição em decorrência da parcialidade das testemunhas. Como eu tenho pouco tempo, senhor presidente, eu não vou poder listar todos os dados que nós já coletamos, mas apenas alguns. Por exemplo, quem é e o que fez, como atuou o procurador Júlio Marcelo, que virá daqui a alguns instantes como testemunha em todo esse processo. Foi ele, senhor presidente, foi ele que desenvolveu a tese das tais ilegalidades. Ele foi um dos principais fomentadores da rejeição das contas presidenciais e ainda que indiretamente do afastamento da própria presidenta da República. Então veja, a tese de que os decretos seriam ilegais, de que seria uma operação de crédito, a operacionalização do Plano Safra, foi por ele desenvolvida pelo Procurador de Contas do Tribunal de Contas da União, senhor Júlio Marcelo. Portanto, ele fomentou o processo. Ele impulsionou o processo. Pergunte, Vossa Excelência, como um magistrado da Corte Máxima de nosso país, tem isenção quem deu início a um processo, quem desenvolveu a tal tese do crime, tem isenção para atuar aqui neste plenário, neste julgamento como testemunha, senhor presidente? Tem isenção? No nosso entendimento, não tem isenção. Não tem isenção, exatamente por conta de tudo isso que ele fez, mediante pareceres que ele elaborou, pareceres até que nós temos alguns questionamentos sobre a possibilidade legal de ele ter atuado, a possibilidade legal. E para não dizer e não trazer nenhum documento oficial, novamente, obrigado, senador Cristóvão, novamente eu trago aqui um ofício remetido formalmente pela Procuradora em exercício, Procuradora-Geral em exercício do Tribunal de Contas da União, doutora Cristina Machado Costa da Silva, que diz o seguinte, que foi uma representação. A representação dessas irregularidades foi feita pelo procurador Júlio Marcelo. Então, senhor presidente, nós já temos, infelizmente, muitos elementos para dizer que estão transformando o parlamento brasileiro e, nesse momento, o Senado Federal num colégio eleitoral. Mas o pior, num colégio eleitoral de exceção, presidente. A senadora Fátima já desenvolveu essa questão. E agora vamos ouvir uma testemunha que foi responsável pela acusação. E se todos repararem, o Brasil reparar, ele só tem 2 testemunhas. E da onde são as 2 testemunhas? Técnicos do Tribunal de Contas, um técnico e um procurador, que, aliás, procuram passar para a opinião pública que há uma convergência, uma unanimidade da tese. Não há unanimidade nessa tese por parte dos técnicos do Tribunal de Contas da União. Mas não bastasse isso, senhor presidente, não bastasse isso, a parcialidade deste procurador está nos posts que ele faz na internet, na sua página oficial,
Esses sim, desrespeitosos ao parlamento. Olha aqui um deles, que foi feito no dia 24 de janeiro. Monumentos à altura da megalomania de nossos governantes. Então, acabou o tempo de Vossa Excelência, está tudo anotado, com muito cuidado. Nós temos 2 inscritos pela ordem, primeiramente o senador Lazier Martins, depois o doutor José Eduardo, em seguida para